Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Bom dia, quarta-feira, 12 de junho, está no ar mais uma edição do programa Opinião Agora. Acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/Opinião Agora. Dê sua sugestão, acompanhe a nossa programação, isso é muito importante para nós. Bom, e hoje eu recebo aqui no estúdio o secretário municipal de obras de Piracicaba, Arthur Ribeiro. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Arthur. Eu que agradeço o convite, né? Sempre é importante estar prestando aí contas à população, né? Poder falar, usar esse espaço e passar à população o que a gente tem feito nesse novo governo, né? São poucos meses um novo governo e nós estamos aqui à disposição para estar prestando aí esclarecimentos à população. Bom, Arthur, você é formado em Engenharia Civil com mestrado em Pavimentação pela USP, né? E já está aí há 20 anos envolvido em atividades da administração pública do município de Piracicaba, tendo passado por várias secretarias, conhece o panorama, a situação da nossa cidade em diversas aí frentes, não é? Eu gostaria de começar falando com você uma questão que você colocou antes da gente entrar no ar, que você está aí há 20 anos em atividades políticas, mas não tem partido político. Existe uma razão para isso? Então, eu entrei na prefeitura sendo convidado num cargo técnico, né? Era um cargo em comissão, mas sempre um cargo técnico. Então, eu não tenho, até hoje, eu não filiei a um partido por não ter pretensão política, né? Eu não tenho pretensão de me candidatar a algum cargo público. Eu, apesar de estar num cargo em comissão, exercendo sempre um cargo técnico. Então eu passei, desde o governo do prefeito, passei pelo prefeito do governo Tami, Humberto Machado, depois as duas do Barges e agora do Gabriel, e sempre exercendo funções técnicas. Eu entrei na Secretaria de Planejamento, que depois foi extinta a secretaria, e agora nós estamos na Secretaria de Obras, já passei pelo trânsito, mas sempre nessa função como engenheiro civil, assumindo agora como secretário, e como você falou, ter essa experiência de anos, a prefeitura ajuda bastante a conhecer a cidade, Então, você assumir uma secretaria conhecendo a cidade já ajuda bastante. E quais que seriam hoje os principais problemas, do seu ponto de vista, a serem enfrentados no município? Então, nós temos vários ainda a enfrentar, Tem o nosso dia a dia, tem vários problemas a ser combatidos, Nós temos ainda pontos de enchente, pontos de alagamento que são da nossa área, Nós temos que combater esses alagamentos e ajudar a Defesa Civil quando acontece alguma enchente, um transbordamento do rio Piracicaba ou de algum córrego, Nós temos ainda muitos buracos na cidade, nós temos um pavimento com idade útil vencida em Piracicaba, Então, muito se questiona a qualidade do pavimento que foi feito no passado, mas em muitos dos locais esse pavimento atendeu às necessidades, porque ele durou por um período e hoje ele não suporta mais as condições do tráfego, Um projeto de pavimento é feito para durar em torno de 15 anos, e tem pavimento na cidade com 30 anos só se tapando buraco. Não fez nenhuma recuperação, Agora nós começamos um plano de recapeamento, de recuperar pavimento, mas durante muito tempo só se tapou buraco na cidade, Isso não recupera pavimento, isso é uma atividade emergencial, você tapa o buraco para ninguém cair dentro. Só que se tem uma trinca no pavimento, ele continua infiltrando água, danificando, Então nós temos esse problema de enchentes, problema de buracos, na nossa área, Iluminação, que também na nossa área, nós fizemos uma troca na cidade, durante o governo do prefeito Barges, de vapor de sódio, as luminárias, para vapor de mercúrio, Nós fizemos essa substituição de mercúrio para sódio, desculpa. Isso aumenta, tem uma economia, além da economia, aumenta o foco luminoso que a gente faz. São umas lâmpadas um pouco mais amareladas, mas a branca ela direcionava num ponto, essa aumenta um pouco o foco. Isso já está em processo de instalação? Isso foi feito em quase toda a cidade. E agora vem vindo essa nova tecnologia LED, que ainda é uma tecnologia cara, ainda não dá para a gente usar na cidade, a gente está usando em alguns pontos. A nova passarela estaiada tem iluminação a LED, então alguns pontos turísticos nós estamos usando essa iluminação nova, mas ainda não dá para colocar para toda a cidade. Então são alguns desafios que ainda vêm por aí que a gente tem que enfrentar. Dentro ainda desse plano de iluminação, existe no projeto também essa questão da melhor iluminação nos bairros mais periféricos?
Então nós temos, a partir de 2014, né, isso deve ser a tendência, a ANEEL, que regulamenta a iluminação em todo o estado aqui de São Paulo, ela deu uma determinação que as prefeituras têm que assumir a iluminação pública, a manutenção da iluminação. Com isso, até troca de lâmpada queimada nos postes públicos passam a ser da prefeitura e não mais da CPFL. Então isso entra em vigor em janeiro de 2014, nós estamos nos preparando para isso. Tem cidades entrando com liminar, tentando derrubar essa determinação, mas se não derrubar nós vamos ter que assumir. Então isso passaria para nós. O que nós já temos hoje, o que já é nosso, extensão de rede, como você falou, em pontos escuros da cidade. Algum bairro, rua que não tem iluminação. Isso já compete à prefeitura, ela arca com esses custos. Nós pedimos para a CPFL estender aquela rede, a CPFL faz um orçamento, mas a prefeitura paga a CPFL para executar. A CPFL executa, aí o braço e a luminária são da prefeitura, são colocados por nós. E está vindo, aí pode vir, ano que vem, mais esse ônus da prefeitura de ter a troca de lâmpada por conta da prefeitura. Mas extensão de rede, sempre que tiver algum ponto escuro, a população pode fazer pelo 156, né? Ela faz o pedido, chega até nós fazemos o orçamento e se tiver dentro do nosso recurso orçamentário, a gente faz o pagamento do CPFL para executar aquela extensão de rede. Voltando um pouquinho à questão do tapa-buraco e da questão do recapeamento também, o que falta para realmente existir um trabalho efetivo e mais duradouro? Porque a gente vê que vários pontos da cidade passam pela mesma problemática, né? Então, o que nós temos hoje em matéria de recuperação asfáltica? Nós temos 3 frentes, né? Nós temos o tapa-buraco, que já se tem há muito tempo, e o prefeito Gabriel agora está aumentando a verba para esse tapa-buraco. Então, esse ano nós vamos ter mais verba. A gente fazia com o mesmo pacote de tapa-buraco, tanto a zona urbana como estradas rurais. Por exemplo, Piracicaba-Inhumas, aquela Santana-Santo Olímpio, aquele acesso, Pau Dalinho, era feito no mesmo pacote. Nós estamos abrindo agora um tapa-buraco específico para essa zona rural. Então vai ter equipes no tapa-buraco urbano e outra na rural, o que já vai melhorar o serviço, vai ter mais equipes trabalhando. Além disso, nós temos uma outra estação de recuperação pontual, porque aqueles locais onde o pavimento levanta, ponto de ônibus, não dá para jogar massa por cima, tem que ir lá e retirar, refazer a estrutura do pavimento. Então nós temos uma licitação que é específica para isso, para refazer alguns pontos. Essa equipe já está trabalhando, ela trabalhou no bairro do Chapadão, que até foi notícia na imprensa, o pessoal do bairro tacou fogo em pneu, fez uma mobilização lá alguns meses atrás, nós já fizemos aquele tapa-buraco agora nessa semana que passou. Está fazendo agora no acesso de Santana a Santo Olímpio, onde haverá uma festa que vai receber muitas pessoas agora em Santana no final de semana, depois vai para o bairro Verde, então esse nós conseguimos programar. Como o corte de mata é feito, você tem uma programação para essa equipe. O tapa-buraco não, porque assim, essa chuva que deu, abre o buraco em avenida, a gente volta em avenida, deixa o que está fazendo nos bairros para voltar em avenida, porque o tapa-buraco a gente tem que fazer onde passa maior fluxo de veículos, né? E além disso, a gente começou em 2009 esse plano de recapeamento. Nós estamos agora na Jaime Pereira, né, na conhecida Estrada do Bong, que não é só um recapeamento, uma capa sobre capa, é fresada a capa antiga, retirada a capa antiga, nos locais pontuais onde teve afundamento, retirado toda a camada, refeita para depois colocar uma capa nova. Então esse trabalho, na verdade, demora um pouco para aparecer, porque assim, o prefeito Barges conseguiu fazer 140 quilômetros de vias recapeadas em 8 anos. E o prefeito Gabriel colocou no plano de governo dele 30 quilômetros por ano. E vai atender 120 quilômetros dentro dos 4 anos deles. Mas na verdade, até a administração do Barges, na primeira administração, não conseguiu recapear muita coisa. Por quê? Ele pegou uma herança do governo anterior, que ele teve que pavimentar vários bairros. Essa foi a prioridade. Então, pavimentou Mário Dedini, Santo Antônio, Javari, Itaiguara, Minas Novas. Foram vários bairros que teve que tirar a população do pó e da lama, né? Que quando chove é aquela lama que não dá para andar. E na seca tem aquele até a saúde pública, poeira, criança doente. Então, a prioridade foi pavimentar bairros. E só na segunda administração ele conseguiu lançar esse plano de recapeamento. Esse plano deveria ter começado há muito tempo atrás. Que isso recupera o pavimento, dá uma nova vida ao pavimento. O tapa-buraco, como nós falamos, né, você tapa o buraco aqui, é lógico que na próxima chuva pode abrir um outro ao lado, porque a rua toda está com trinca, está deformada. Então o tapa-buraco é um emergencial para não cair nenhum carro dentro, ele não recupera o pavimento. Já o plano de recapeamento é para evitar que novos buracos se abram, não? E para dar uma nova vida útil ao pavimento. E sobre a drenagem mesmo urbana nos pontos de alagamento, como tem sido esse trabalho? Então, até aproveitando a pergunta, né, em todo recapeamento que nós fazemos é refeita a drenagem.
São novas bocas, né? Na Jaime Pereira está fazendo agora, são novas bocas de lobo são feitas, se tiver tubulação com problema... Porque ali o problema é alagamento mesmo, passar com o carro ali você pode sofrer algumas consequências. Então a gente não faz o recapeamento de nenhuma via sem se preocupar com a drenagem, então é feito esse plano de drenagem antes de recapear. E nesses pontos específicos, a gente sempre tem uma verba, né, no nosso orçamento para combater esses pontos tem alagamentos e enchentes, né? Esses pontos de alagamento são ruas que tem os pontos baixos e a água acaba parando ali e não consegue escoar pela galeria. Tem que fazer novas redes ou duplicar a boca de lobo. Nós fizemos no ano passado em 3 pontos importantes na cidade. Nós fizemos ali na Pauliceia, na Aerotides de Campos, na Vila Resende, na Oswaldo Cruz e na Rua Show, lá no São Francisco do Taquaral, para combater esses pontos isolados de alagamento. E esse ano, né, o prefeito Gabriel já anunciou também uma avenida importante ali na região do Algodoal, Vila Resende, Francisco de Souza, que é um canal aberto. Nós já vamos canalizar ali, fechar 180 metros desse canal. E depois vão ter outras etapas em outros anos para continuar canalizando. O que permite isso? O canal aberto pode ter esgoto a céu aberto, que é esgoto irregular jogado lá, tem problema de bicho, mato, várias reclamações da população, inclusive de segurança, que o pessoal se esconde no mato para assaltar quem chega à noite nas suas casas. Canalizando, você consegue revitalizar a parte de cima. Coloca iluminação, grama, pode fazer uma calçadinha, colocar bancos. Então viram até um parque linear. Você consegue fazer sobre a canalização um parque linear, na verdade. Então essas são algumas coisas que a gente tem feito nessa área de drenagem, né? Outros pontos importantes para esse combate à enchente é o desassoreamento de córrego. Nós fizemos um bom desassoreamento em alguns anos seguidos ali no Piracicamirim, ali próximo do Clube Cristóvão Colombo, ali naquela frente. E esse ano mais córregos vão ser desassoreados. Todo ano a gente coloca uma verba para desassorear córrego, porque vai escorrendo terra, mato, vai fechando o córrego, até sujeira que é jogada. A gente tem que ir lá com a máquina e limpar para dar vazão para essa água sair. Né? Até aproveitando, né, que nós... tocando nesse assunto, essa parte de sujeira, desobstrução de galeria, é importante aproveitar o espaço seus aqui. Nós gastamos mais de R$1 milhão por ano para limpar a tubulação de drenagem, limpar a boca de lobo e tubulação. Então a população tem que ter a consciência que bituca de cigarro que é jogado no chão, latinha, garrafa PET, tudo que é jogado, na próxima chuva vai para a tubulação e vai entupir a tubulação. Então muita enchente é gerada por tubulação entupida. Sim. E nós temos um caminhão de alta pressão que faz a limpeza periodicamente em várias regiões da cidade, né? Então a gente sempre tem que ficar fazendo essa limpeza para poder permitir que a água escoe pela tubulação. Então, aproveitar o espaço, pedir para a população que tenha essa consciência que tudo que é jogado na calçada e rua vai para a tubulação de água de chuva. Se não der tempo de passar a varrição lá e limpar, na próxima chuva vai entupir a tubulação próxima à sua casa, ao seu bairro. Uhum. A Secretaria tem projetos de obras sustentáveis, até aproveitando essa questão que você acaba de colocar, para educar mesmo a população na participação da gestão pública? Então, nós temos, através da SEDEMA, um órgão, né, de educação ambiental, que inclusive começa já das crianças, né? Eles levam as crianças, né, fazem excursões com os colégios, parceria, e levam no núcleo de educação ambiental da prefeitura, que é ali ao lado do aquário municipal, no Parque do Mirante, para fazer essa educação ambiental. E em termos de obras sustentáveis, o que nós temos feito? Até seguindo essa tendência sustentável, né, que é uma tendência, a evolução para isso, né, ter esse apelo ambiental que se tem. As nossas creches hoje, escolas, nós fazemos aquecimento solar, nós fazemos reuso de água, nós fazemos aquele tanque para reuso de água para lavagem, para aproveitar essa água de chuva. Esse aquecimento solar permite uma economia de energia maior. A gente procura usar no interior, por exemplo, o hospital regional, o projeto do hospital, ele é todo privilegiando a iluminação natural. Então, todo vidro em volta para se gastar menos iluminação, e com isso o paciente também no hospital ele consegue ver quando é noite, quando é dia, e ajuda na recuperação. A gente tem vários hospitais que você abre a janela e dá de cara para uma avenida movimentada, né? E isso até na recuperação do paciente, você dá de cara para um jardim, ajuda até na recuperação. No próprio hospital, a gente procurou fazer, no hospital e em outras obras, piso intertravado. Por exemplo, na Avenida Beira Rio, aquela calçada em piso intertravado. O Engenho Central, foram 20 mil metros de piso no Engenho Central, todo intertravado, que permite a água de chuva infiltrar, você não impermeabiliza o solo. Então, onde é possível, a gente aplica essa tecnologia, né, buscando aí essas tecnologias sustentáveis, né, para colaborar com o meio ambiente, né, e também fica uma obra mais bonita, mais agradável, né, aproveitando essa iluminação natural. Uhum. Você falou a respeito dos hospitais e formas de melhorar a condição do paciente que está internado. Sobre a construção do hospital regional, como que está o andamento desse assunto? Então, o hospital regional, as obras vão ser concluídas agora em setembro desse ano. O que é bom que se entenda, a população entenda, é que o hospital, assim,
Nenhum hospital, nós visitamos muitos hospitais até para a execução do nosso, né? Até o Hospital de Campinas tinha sido inaugurado há pouco tempo, antes de começar a se construir aqui em Piracicaba. Nenhum hospital começa a operação com 100%. Então o hospital ele é entregue em setembro para a Secretaria de Saúde, já tem equipamentos chegando na obra do hospital e sendo instalados, só que assim, o hospital não começa assim, entregou em setembro, no próximo mês ele vai estar funcionando 100%. Não é assim, tem um período para equipar, para colocar a mão de obra, os enfermeiros, os médicos, para funcionar a administração, e aí é uma opção da Secretaria de Saúde, né? O Pedro Mello assumiu agora há pouco tempo, já está cuidando disso, se vai funcionar primeiro o hospital dia, ou primeiro o UTI, os leitos, o centro cirúrgico, qual que é a carência maior em Piracicaba para se colocar em funcionamento. Então, assim, o hospital é gradativamente esse funcionamento, ele coloca em funcionamento com o decorrer do tempo. O que vai ser entregue agora são 126 novos leitos, né, que vão ser entregues à população. Então é uma boa estrutura. O hospital tem 18 mil metros de área construída, mas tem uma área de 80 mil, então isso permite futuras ampliações. Então o hospital não é engessado, ele não está travado, ele permite ampliar e muito ainda, mas isso depende de recurso, né? Então assim, a Prefeitura bancou mais de 50 milhões para a construção do hospital com recurso próprio da Prefeitura de Piracicaba. E pediu ajuda ao Governo do Estado, ao Governo Federal para equipar e para o custeio, para funcionar o hospital. Agora, para a gente poder ter uma ampliação, depende de conseguir viabilizar mais recursos, né? Mas o hospital vai ser entregue esse ano à obra e aí vai sendo colocado em funcionamento gradativamente, né? Essa obra já vem com centro, com UTI, o centro de emergência, administração pronta, os leitos, hospital dia, a estrutura física vai estar pronta. Aí tem que se equipar e colocar em operação, que não é fácil, né? Se operar um hospital. Mas aí o Pedro Mello já assumiu e já tem uma boa dor de cabeça, né? Aí pela frente para colocar esse hospital em funcionamento. Mas ele tem competência, tem conversado com o prefeito Gabriel e eu acredito que é lógico que a Prefeitura tem a intenção de colocar em funcionamento pleno quanto mais rápido esse hospital. Bom, nós vamos para um rápido intervalo comercial e logo após o intervalo nós vamos falar sobre a passarela de estaiado e o elevador da Ponte do Mirante, que tem sido assunto de diversas mídias aqui da cidade. Tá certo, secretário? É já após o intervalo comercial. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Estamos de volta ao vivo com o programa Opinião Agora e hoje eu estou conversando com o secretário municipal de obras de Piracicaba, o secretário Arthur Ribeiro. Arthur, há pouco antes do intervalo, nós falamos que falaríamos sobre duas obras que vêm assim, gerando certo questionamento da população de Piracicaba. Uma delas é a passarela estaiada, a questão do parapeito, da segurança. Tem 80 centímetros, é isso mesmo, o que tem se falado? Tem 90 centímetros. 90. Né? Isso. Assim, aquele guarda-corpo que foi feito, o projetista, né, que foi contratado para fazer aquela obra, inclusive é o Catão Ribeiro, que é o mesmo da Ponte do Mirante e daquela ponte estaiada de São Paulo, a famosa da Marginal Pinheiros, lá, ele que fez a ponte. E ele projetou com 90 centímetros. É uma viga que tem uma largura até grande, né?
O que tem acontecido, o principal perigo que a gente vê lá é assim, porque assim, o pessoal fala, criança solta, mas criança solta você não pode deixar nem nas margens do rio, senão pode cair até no rio, né? Assim, o problema lá é que muita gente tem sentado sobre aquela mureta, né? Então, pessoal, como ela tem uma largura até grande, né? Acho que ela tem quase que uns 40 centímetros ali, o pessoal acaba sentando para tirar foto. E aí acaba gerando mais perigo. Então, assim, a gente consegue detectar algumas coisas com o uso, né? Então, vendo esse perigo e reconhecendo isso, né? Nós já deve estar começando a instalação, se não for essa semana, na próxima, nós vamos fazer ali um complemento. O que é esse complemento? É uma tubulação que vai ter chegando a essa altura até 1,20. Então ela vai subir 30 centímetros e essa tubulação ela vai estar faceando a parte de dentro da mureta para evitar que a pessoa sente. Então não vai dar para sentar nem para apoiar nesse tubo. Então a pessoa senta e usa o tubo como encosto. Então esse tubo já vai estar faceando a parte de dentro da mureta para evitar que sente. Então você pode encostar no tubo e tirar uma foto, mas não vai dar para sentar mais. Outra coisa que a gente notou ali, que a ação cultural, que quem administra o engenho também pediu, é que se coloca um portão na passarela e vai ser colocado. Porque à noite, na passarela antiga, né, na passarela Pêncil, tem um portão que é fechado, não sei se é 8 ou 10 horas da noite. E na nova vai ter que ter também. Porque o pessoal que fica ali nos bares está atravessando à noite, e aquele local, à noite, do outro lado, é um local que tem muitas árvores ali. E tem acesso ao engenho, né? Isso, o pessoal até acaba fechando o portão do engenho, mas o pessoal fica naquela área, ali embaixo das árvores ali. Então pode pegar bebida num bar e deslocar para o outro lado, acaba ficando até garrafa, algumas coisas achadas no outro dia lá. Então, o que está colocando hoje é um guarda municipal ali que fica no engenho, tentando inibir isso, mas vai ser colocado um portão e a passarela vai ser fechada à noite. E esse portão seria do lado do engenho? A pessoa pode transitar sobre a ponte? Esse portão tem até a possibilidade de se colocar 2 portões embaixo dos 2 mastros, porque embaixo dos 2 mastros ficou um vão certinho para colocar um portão. Então, esse primeiro portão vai ser colocado no mastro do lado do engenho. Então, a pessoa ainda pode acessar a passarela, como acessa a passarela antiga, mas não vai para o engenho. E está se dando a possibilidade se será necessário colocar um outro portão aqui para nem acessar a passarela à noite. Como tem muitos bares ali na frente, evitar que a pessoa, né, faça uso de bebida alcoólica e acaba subindo na passarela e querendo fazer até fazer uma graça, querendo pular, pendurar. Então, assim, talvez coloque até um segundo portão. De imediato, esse primeiro portão, evitando que acesse o engenho central. Mas isso foi detectado com o uso, né? Como foi colocado agora, essa semana, né? Foi colocado um gradil ali próximo à Casa do Povoador. O projeto Beira-Rio não contemplava esse gradil. Por quê? O projeto Beira-Rio, a intenção dele, que foi feito lá atrás, até na época do prefeito José Machado, que projetou, e depois vários prefeitos foram complementando, o prefeito Barros que finalizou, né, esse projeto. No projeto Beira-Rio, a intenção era proporcionar um melhor contato, né, da pessoa com o seu rio. Então, quem se lembra, tem aqueles balaúces de concreto, que dá uma impressão do isolamento do rio. Então foi colocado um gradil mais leve, muitos pontos abertos, para facilitar essa integração da pessoa que circula ali com o rio Piracicaba. E nesse ponto, essa integração ficou perigosa, porque ficou um barranco após a Casa do Povoador. E foi colocado esse gradil agora, nessa semana que passou, foi colocado. Então algumas coisas a gente consegue detectar com o uso, né? Nos chega através do 56, reclamação, até através da imprensa, né? E quando a gente reconhece que tem esse problema, é lógico que nós vamos lá e colocamos. Ninguém vai ser teimoso de falar, não, tá bom, você tem um problema, mas tem mais que admitir e corrigir esse problema. Tá certo. Outra obra é o elevador da Ponte do Mirante. Fala-se sobre o custo para se visitar o ponto turístico. Como que chegou a essa conclusão? Então, o elevador foi executado também, é bom lembrar isso, porque como se tinha aqueles mastros da Ponte do Mirante, né, tem 28 metros de altura aquele mastro, a gente aproveitou que já tinha um mastro para acoplar um elevador. Assim, não foi assim, a ponte não foi feita daquela forma para vir um elevador atrás, né? Mas é o contrário, a ponte foi projetada, quando viu que ficaria um mastro muito alto, porque aquele vão estaiado que tem na Ponte do Mirante tem 80 metros. Para fazer um vão estaiado de 80 metros, o que significa? Não tem nenhuma intervenção embaixo daquele vão no rio. Não tem pilar, não tem nada em 80 metros. Fica livre para navegação. Essa foi a proposta. Para ficar livre 80 metros, precisou criar um mastro de 28 metros para suportar com os cabos. Quando criou esse mastro, veio a ideia, semelhante a tem no Piauí, em Teresina, criar esse elevador acoplado ao mastro. E o elevador foi feito, já está pronto o elevador, né? Não está sendo usado porque vai ter uma concessão. A Secretaria de Turismo resolveu fazer essa concessão. E eu também concordo com isso. Acho que não pode ser gratuito, porque senão muita gente sobe lá e vai acabar, até pessoas que estão para fazer vandalismo, para deteriorar. Então, assim, é cobrado uma taxa para poder usar, e essa taxa você dá uma conservação, limpeza, você põe vigia. E a Secretaria de Turismo chegou a uma taxa, né, a um valor médio para licitar,
fazendo essas contas, que a pessoa que vai explorar o local vai ter que pôr um vigia, vai ter que limpar aqueles vidros lá em cima, vai ter que limpar, varrer embaixo, vai ter que pôr um assessorista no elevador, vai ter que cuidar da manutenção do elevador, que não é barata, vai ter que ter uma empresa de manutenção. E chegou esse custo por pessoa. Vai ser esse custo que foi anunciado, R$ 2,00 ou R$ 1,50? Não se sabe, só vai saber hora que abrir a licitação. Porque, por exemplo, se eu tenho uma empresa e quero explorar o local, eu tenho o edital tem algumas exigências, né? Que a empresa tem que ser uma empresa do ramo, que tem um CNPJ, esteja nessa área de turismo. A empresa vem e oferta um preço, né? Ela vai dar a oferta dela. Se ela falar que ela consegue com 50 centavos absorver todo esse serviço, será 50 centavos. Então o preço final só vai ter quando abrir a licitação. É que a imprensa colocou isso, né? Será em até tantos reais. É em até, mas pode ser mais baixo. Esse é o preço máximo, né? Então, quando abrir a licitação, a gente vai chegar aí numa conclusão, né, de qual será esse preço. Nós temos ali ao lado o aquário do Mirante, né, nós temos o elevador, ele virou um complexo turístico, né? Tem as duas passarelas unindo o Engenho Central ao Complexo Beira-Rio, até voltando um pouquinho na passarela, né, que a gente comentava, a gente citou só da mureta, né? Eu queria também destacar um pouquinho o projeto, né? O projeto da passarela, o formato da passarela, alguns gostam, outros não, e é o gosto de cada um, né? Não vai agradar todo mundo. Mas a tecnologia utilizada, assim, ser um piso em concreto, de manutenção quase zero, isso ajuda muito a prefeitura. A outra passarela, nós vamos agora, com a nova, nós vamos conseguir interditar para recuperar, que eram feitos serviços paliativos, repregava, agora vai ser tirada toda a tábua e recuperada. Mas a tábua, a gente sabe que em contato ali próximo ao rio, sol, chuva, deteriora. Então, assim, aquela passarela tem constantes manutenções, né? A passarela Pênsil, a passarela antiga. Essa estaiada é a manutenção quase zero, é um piso em concreto que vai durar aí eternamente para Piracicaba, né? A população vai poder usar muito sem ter uma manutenção. Então essa é uma vantagem muito grande do projeto, além do que nós comentamos, ele não tem intervenção nenhuma na água. Ela tem pilares só na margem do rio. Então é essa tecnologia que foi usada. Agora, a estética da passarela, gostar ou não, alguns falam, que a gente conversa também na rua, né? Acho que é muito moderno para aquele local. Mas será que daqui 10 anos, 20 anos vai ser moderno para o local? Talvez seja até ultrapassada, né? Então, assim, a arquitetura da passarela é de gosto, né? Mas o projeto, com certeza, para Piracicaba vai ter muito uso aí sem necessidade de manutenção. Ainda voltando um pouquinho sobre o elevador da Ponte do Mirante, pode haver exceção de pagantes, algum grupo que não vai precisar fazer o pagamento para visitar? Então, isso já tem no edital, né? A Secretaria de Turismo que fez isso, então também não estou inteirado totalmente, mas eu sei que parece que às sextas-feiras vai ter excursão de escola, tem um dia que é livre para excursão, para agendamento, para entidades, né, que possam marcar a visita. O elevador tem capacidade para 11 pessoas, tem uma escada metálica ao lado, uma escada de emergência, mas o elevador sobe 11 pessoas por vez. Lá em cima, a capacidade do Mirante é calculado para até 200 pessoas. É lógico que não vai colocar a capacidade máxima para ficar apertado. Sim. Eu não sei no edital quanto que o turismo colocou que vai ficar. Então tem que ter um controle disso. Por isso que tem que ter uma pessoa para explorar, um assessorista que cuida. Porque assim, não dá para a pessoa subir, sobe, aproveitando o dia dos namorados hoje, né? Sobe um casal de namorado lá de manhã e quer ficar até de tarde lá. Se ele não descer, não sobe outro, né? Então, assim, é uma visitação rotativa, né? Tem que subir a pessoa, tem que descer, subir outro grupo. Então, até esse controle, não sei se vai ser, pulseirinha, cor azul subiu, agora desce azul e subir vermelha. Então, esse controle, quem explorar o espaço que vai ter que ter esse controle. Outra questão, secretária, que sempre acaba caindo em pauta, é a questão da criação de viadutos e pontes na cidade. As pessoas acham que é um excesso. É um excesso ou é uma necessidade? O prefeito Barjas foi aí, né, rotulado como prefeito das pontes, né, ficou com esse rótulo aí saindo da administração. Só que hoje, pessoas que criticavam lá atrás não conseguem ver a cidade sem essas melhorias, né? Como estaria a cidade sem a ponte do shopping, que foi a primeira a ser feita, né? Com toda aqui agora, no feriado está se aproximando, todo aquele trânsito que vai para São Pedro, Águas de São Pedro, como ficaria? Hoje já está um problema crítico ali com a nova ponte. Ponte do Mirante, a ponte ali do Morado em frente à prefeitura duplicada, a ponte do Canal Torto, que muita gente nem sabe onde fica, né? Que fica lá próximo a Artemis, ali ao bairro de Artemis, e que tirou muito trânsito pesado da cidade, da Abel Pereira, da Jaime Pereira, tirou esse trânsito daqui. Então essas pontes são uma necessidade, né? Vão continuar sendo, o que o Gabriel até chegou a falar, o prefeito Gabriel fala, né? O prefeito Barjas teve 8 anos de reconstrução da cidade, com pontes, viadutos, grandes obras. E agora a prioridade do Gabriel é cuidar da cidade, né? Ele quer tapar mais buraco, fazer mais recapeamento, cortar mais mato, deixar mais bonita a entrada da cidade, várias entradas da cidade estão
com sujeira, com mato, com buraco. Então a ideia é cuidar melhor da cidade nesses 4 anos, porque as grandes obras já foram executadas, né? Os 2 viadutos na região da Vila Resende, que resolveram um grande problema, um gargalo que tinha. Quem não se lembra daquele retorno que tinha que fazer naquele... Tem o posto 1º de agosto, que é conhecido como Posto da Véia, ali, né, mais conhecido em Piracicaba, tem aquele retorno que tem que se fazer, complicadíssimo. Hoje, direto, o viaduto chega ali no Shopping Piracicaba. Então, assim, são várias obras que foram necessárias e continuam sendo, né? Tem muitos gargalos viários que ainda tem, vários carros são emplacados em Piracicaba. Até hoje, novos carros sendo emplacados diariamente, e se não fizer essas obras, o trânsito realmente para, né? Então, uma necessidade viária e principalmente as pontes, né? Uma cidade cortada por rio, você tem que ter esse direito de ir e vir e cruzar a cidade, para integrar essas 2 regiões da cidade. Nós fizemos bastante também pontes pequenas em córregos. No final do ano foi entregue uma no Santa Rosa, que une ali as 2 regiões de Santa Rosa, que foi muito importante. Outra ponte importante pequena, ali próximo ao Cote, na Lavoura de Sacres, foi feita outra, ligando Serra Verde e Alvorada, uma volta que tinha que se dar lá pelo 1º de maio, uniu direto os bairros. Então essas pontes são importantes para integrar essas regiões da cidade, porque às vezes você tem, nessa região da cidade, você mora nessa região e a sua escola está na outra, então tem que dar toda a volta para ir para a escola. Então essa ponte entrega a escola, entrega posto de saúde, você consegue atender, às vezes com uma ponte, a necessidade da população em termos de educação, de saúde, com essa pequena ponte que foi feita nesse local de Serra Verde e Alvorada, que tem 24 metros uma ponte, e que resolveu um grande problema naquela região. Durante essa gestão, existe o planejamento de novas pontes e viadutos, ou vai ser, como você disse, só cuidar da manutenção? Existe menos do que teve na administração passada, né? Não será nesse volume que foi a administração passada, mas tem sim, no nosso PPA, tem pontes lá projetadas, isso já está no PPA, que é feito para 4 anos, esse planejamento da prefeitura, né? Que é o plano plurianual, então tem planejamento de pontes, de novos viadutos, só que estão em estudos, né? A gente não anuncia ainda. Não tem local. Inclusive tem viadutos que dependem da autorização de concessionária, que é em entrada da cidade, se a concessionária não liberar, a Artesp, que regulamenta, né, o transporte rodoviário. Então nós já fizemos reunião da Artesp, o prefeito Gabriel foi junto. Então a gente só gosta de anunciar essas obras na hora que está realmente liberado. Tem licença ambiental para isso, tem autorização da concessionária, então ainda está em estudo, mas tem muita coisa sendo estudada, tem novidade para vir por aí sim, né? Só que a gente tem que concluir esses estudos para saber se realmente é viável, né? O recurso orçamentário está guardado para isso, tá, né? Tanto no PPA tem recurso garantido para isso, só tem que aprovar licença ambiental, aprovar nos órgãos, né, regulamentadores, para poder anunciar essas obras. Também. Bom, após o intervalo, nós vamos ver uma matéria que foi feita pela Mariana Neves no bairro Unileste, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da pavimentação e da ação da equipe de tapa-buracos. É já após o intervalo comercial. Fique com a gente. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos.
Estamos de volta com o programa Opinião Agora, ao vivo, e hoje eu estou conversando com o secretário municipal de obras, Arthur Ribeiro. Secretário, agora nós vamos conferir uma matéria que a nossa repórter, a Mariana Neves, fez no bairro Unileste, onde existe ali uma situação onde as pessoas enfrentam algumas dificuldades. Vamos conferir na matéria. Alessandra, o distrito Unileste está abandonado. O estado de conservação das calçadas deixa a desejar. Em muitas ruas nem é possível vê-las por conta do mato alto que encobre todo o lugar. Nós percorremos algumas avenidas e ruas aqui do Unileste. Você confere a matéria agora, em que vocês podem conferir o estado aqui do distrito industrial Unileste. No distrito Unileste, a situação é visível. A condição das calçadas, o mato alto e os buracos nas avenidas atrapalham a circulação de pessoas, principalmente funcionários das empresas instaladas no local, além de dificultar a passagem de veículos. Na continuação da rua Felipe Zaidan Maluf, o cheiro de esgoto é insuportável e a condição dos buracos piora com as chuvas. Tá difícil pra gente passar por aqui, porque toda hora a gente tem que ficar parando por causa dos buracos aí e tal. Fora a poeira que levanta aqui também, todo mundo reclama. Às vezes o pessoal para pra comer um salgado ali e fica reclamando que a gente tá passando, levantando uma poeira foda. É complicado. Em tempo de chuva? Tempo de chuva vira aquela lama total aqui que fica complicado pra passar. Às vezes a gente tem que até desviar lá por cima, lá, que por aqui não dá pra passar. Você acha que as autoridades da cidade estão deixando a desejar? Muito, demais, porque os impostos da gente é muito alto, né? E toda vez a gente paga imposto e o pessoal nunca faz nada para melhorar pra gente, né? A coisa aqui tá péssima. Deu da hora que entra lá no posto, lá até ali aonde que eu descarreguei ali, a coisa tá feia, tá muito buraco demais. E tá sem condições de andar, as peças caem tudo do rack. O jeito é arrumar o asfalto, né? Arrumar bem arrumado, que a coisa é feia. Prejudica a gente, prejudica a firma também que nós descarrega ali. Se não arrumar, tá feio, né? Secretário, o que acontece naquela região do Unileste? Então, o Unileste é um distrito industrial antigo, né? As ruas lá, a dificuldade inclusive das ruas lá, nós fizemos, na primeira administração do prefeito Barros, foi recapeado alguns cruzamentos de rua. A associação pediu ao prefeito, né? E ele fez o recapeamento do cruzamento das ruas, até porque era perigoso a sinalização. Como o asfalto era poroso, sumia logo, pare, aquelas carretas rodando lá, então foi recapeado esses encontros de rua. O Unileste, ele tem ruas muito largas, tem ruas lá com 20 metros de largura, então não dá para você pensar num recapeamento. Nós temos esse levantamento, até chamamos empresários para negociar há tempos atrás, para negociar, ver se teria uma parceria com os empresários, porque fica em torno de 6 milhões para recapear todo o Unileste. Então não dá para executar, a prefeitura não tem recurso para recuperar tudo. A gente faz a operação tapa-buraco lá no local, que em algumas áreas não resolve tanto. A Comendador Leopoldedini, que é a sequência do anel viário, nós tapamos os buracos há pouco tempo lá. Tem uma rua no Unileste, eu não sei se é essa da reportagem, eu não lembro o nome, que no próximo pacote de recap ela será recapeada agora. Só que assim, não dá para fazer todas ao mesmo tempo. Nós pegamos lá que está pior e vai ter um recapeamento no Unileste agora no próximo pacote ainda esse ano. Isso já será feito, né? E eu não sei se é essa rua que apareceu na reportagem, mas tem uma rua que será recapeada lá. Então a gente faz a operação tapa-buraco. O problema é que o trânsito que tem lá de carretas, o asfalto tem lá não suporta mais, né? Não tem estrutura para aguentar aquilo. A calçada que foi mostrada, nós já andamos, também fizemos, até o Tarcísio Mascarini, que é o secretário agora de Desenvolvimento Econômico, nos pediu para mandar a fiscalização lá, e nós andamos notificando as empresas, porque a calçada, o responsável são as empresas. O que a gente vê também nessas imagens, além da reportagem, é essa questão mesmo das calçadas e mato alto também, né? Isso, o mato já não é da minha área, né? É da CD, mas assim, a calçada, que é da nossa área, nós notificamos. Após a notificação, o proprietário tem 90 dias para atender ou começa a ser multado, né? Essas calçadas, a prefeitura não é responsável, né? O proprietário que tem que recuperar essa calçada, a prefeitura fiscaliza e notifica a recuperar, né? E a operação tapa-buraco é feita no bairro, né? É difícil, porque cada chuva que tem abre novos buracos, porque o asfalto lá já não aguenta mais. A tendência é se recuperando o asfalto. E esse ano já vai ter uma recuperação, que já vai ter uma rua que será recapeada nesse bairro. A rua, eu não lembro o nome, né? Mas para quem conheceu o bairro lá, você chegando ali, como quem vem do posto rodoviário, você passou ali em frente ao Morro Grande, é aquela primeira rua que cruza ali o Café Morro Grande, aquela rua que será recapeada. Não lembro de nome qual é, eu já estive no local, mas não lembro o nome da rua, né? Então já vai ter uma intervenção ainda esse ano no local. Lá tem rua sem pavimentação ainda, né? Também. Tem. Então, tem rua sem pavimentação. Outra coisa, uma grande transportadora mudou. Uma das ruas que passa na reportagem,
eu acho que é a sequência de uma transportadora que mudou para o local há pouco tempo. Era um prédio que estava abandonado lá, estava sem uso, a transportadora mudou para lá e aí a gente passou a ter esse problema. Eu também não sabia que ela mudaria para lá. Então, acho que foi o ano passado, ela mudou para lá, colocou várias carretas para circular no local, o que piorou a situação. O que nós fizemos com essa transportadora também, nós mandamos a nossa equipe de lajão britado e colocamos lajão naquela rua a pedido da transportadora, para tentar atender, diminuir um pouco o impacto. Mas em dia de chuva, o barro sobe por cima do lajão britado, né, e tem que voltar da manutenção. Esse é o problema. Chega nessa transportadora por uma rua que nem pavimento tem, né? Então a gente também não tinha recurso alocado, não esperava ter essa demanda, que a gente não sabia que a transportadora iria se instalar naquele local, né? Então são problemas que vão aparecendo e a gente tem que ir resolvendo. Isso é que chega na transportadora, que tem que ir resolvendo aí no meio do caminho, né? Vai acontecendo. Assim, as calçadas têm sido notificado o proprietário, o tapa-buraco passa por lá periodicamente, esse ano já passou acho que 2 vezes pela Unileste, inclusive já vai ter uma rua que será recapeada esse ano. Isso a gente pode ir fazendo para tentar minimizar esse transtorno. A solução seria solução é assim, refazer em alguns pontos localizados, ponto onde refazer o pavimento e recapear todo, fazer uma nova manutenção em todo o bairro. Mas como você vê lá a largura das ruas, tem ruas lá com 20 metros, isso tem um custo muito alto. Nem com o recurso que a prefeitura tem para o ano todo, colocar lá não consegue resolver. Por isso que a ideia é fazendo por etapa. Nós fazemos isso em outras regiões. Nós fizemos agora um trecho da Comendador Pedro Morgante, chegando até o aeroporto. A Cruzeiro do Sul, Nova Piracicaba, foi feito um trecho e agora mais um trecho esse ano. Então, em vias muito extensas, não dá para alocar a verba de recap todo naquela via. Tem que fazer um trechinho por ano para tentar minimizar esse transtorno. A gente pegou a rua que está pior no Unileste, já vai ser feita esse ano, né? E nos outros anos com certeza outras ruas serão feitas. O senhor falou sobre essa participação também das empresas do local. Como tem sido essa conversa? Essa participação é uma parceria público-privada, né? Que a gente costuma fazer. Isso já foi passado para a Associação das Empresas um valor que tem para recapear e as empresas teriam que vir com uma proposta para a prefeitura. Nós conseguimos assimilar aqui 50% pelas empresas se a prefeitura colocar o outro 50% para viabilizar a obra. Mas não teve essa proposta, né? A gente passou por uma outra administração, não era essa presidência ainda, essa conversa acabou ficando por aí, não teve uma proposta, né? Porque as empresas entendem que, como não voltou essa proposta, o entendimento assim, continue com o tapa-buraco, né? Até a prefeitura ter recurso para recuperar, porque as empresas parece que não vão colocar recurso, não vai ter essa parceria por conta das empresas. Né? Então, por hora, seria a questão da atuação através do tapa-buraco. O tapa-buraco, o recapeamento é feito, assim, não consegue se fazer todas as vias num ano só. Esse ano já vai ter uma via recapeada lá, o ano que vem pode ter outra. Tem uma comissão de estudos que analisa as ruas e com certeza deve ter mais vias a serem recapeadas lá. Então, por hora é o tapa-buraco, notificar os proprietários de calçada, né, que tem 90 dias para arrumar. E executar o recapeamento dessa rua, que eu não me lembro o nome, né? Posso passar depois para a reportagem que teve lá, para passar até para os reclamantes, né? E uma rua já será recapeada nesse ano ainda. A gente vê aí nas imagens que tem uma verdadeira piscina lá no meio de alguma via, né? Que é essa imagem que o caminhão Então, essa imagem do caminhão da transportadora até que se instalou lá, né, há pouco tempo, né? Acho que foi o ano passado, e que gerou uma demanda grande numa rua que era sem trânsito nenhum, porque essa rua... Se eu não me engano, até a Felipe Zaidan que foi mostrada ali, que saía numa construção abandonada, que estava lá para alugar. A transportadora comprou, alugou essa construção e começou a operar. E ela veio conversar com a prefeitura após isso, só que depois que ela se instalou, que ela veio conversar, e o problema já estava gerado. Aí essa rua que estava ruim ficou péssima, né? Então, com esse trânsito de carretas, ela piorou e muito. E aí que ela veio conversar e nós tentamos uma parceria com essa empresa também, que também não teve sucesso. Né? A prefeitura, em vários casos, faz bem sucedida essa parceria público-privada. A gente consegue fazer em vários locais, até pelo interesse dos empresários, a gente consegue formalizar, mas esse não foi o caso. A qualidade da pavimentação é diferenciada nessas regiões onde tem a circulação maior de carretas? Sim, é um outro tipo de pavimento. Qual é a qualidade? Porque a gente percebe que é feito um trabalho e logo com o tempo já começou tudo de novo. Até para comparar os dois distritos, né? O Uninorte, que foi pavimentado pela associação e tem menos tempo aí, mas o Uninorte foi feito com um trânsito pesado, foi feito já pensando que na ocupação total do distrito. O Unileste, é lógico que é um trabalho, eu não acompanhei quando foi feito o pavimento lá, mas tem que se ter um pavimento reforçado. Mas eu acho que o Unileste não se esperava ter o trânsito que tem hoje. Assim, por exemplo, essa transportadora que a gente comentou, nem se tinha plano de se instalar lá.
né? E até os fornecedores que tem ali dentro da Caterpillar, que fazem esse contato com a Caterpillar, aumentaram muito. Então hoje tem concreteira lá, tem usina de asfalto. A ocupação lá, eu não sei se foi a esperada de quem projetou o pavimento. E com isso o pavimento não está suportando mais, ou até se foi projetado para isso, foi projetado, como a gente discutia no primeiro bloco, né, para 15 anos. Se deu a vida útil, tem que ter uma intervenção. E o Uninorte é diferente porque a associação cercou o Uninorte, tem uma manutenção, eles cuidam. O Unileste não, entende-se que a prefeitura é a responsável, né? Então eu acho que tem que se estreitar cada vez mais essa conversa com a associação, né? E as empresas também estarem junto nessa parceria com a prefeitura para conseguir resolver, porque se ficasse esperando só da prefeitura, vai ser muito difícil resolver todos os problemas do pavimento do distrito. Uhum. Bom, ainda falando sobre essa questão das melhorias, né, na circulação da cidade, a gente hoje tem no município um número muito elevado de carros, cada vez mais as pessoas falam que existe trânsito mesmo na cidade para se deslocar de um lugar para o outro. Existem algumas obras em processo já que foram entregues, outras em processo em andamento. Como que está essa questão da melhoria da circulação de veículos na cidade? Então, essa remodelação viária, isso não tem como parar, né? Como novos carros são emplacados, né, e circulam nas vias de Piracicaba, a Secretaria de Trânsito sempre identifica esses gargalos, tem que fazer alguns estudos para chegar nos projetos, para chegar numa ponte, viaduto, numa remodelação de rotatória, tem que se fazer o quê? Você tem que fazer contagem de veículo, ver quantos veículos chegam em cada direção, cada movimento, para poder projetar uma remodelação. Isso sempre é feito. Nós temos em andamento agora aqui na Avenida Piracicamirim, né? Uma nova rotatória, ali chegam 4 avenidas, tem 4 avenidas, né? Tem a Vôlei de Saques, Piracicamirim, Rio das Pedras e 2 córregos. Todas as avenidas desembocam naquela rotatória. Então era um gargalo viário. Esse projeto vai atender a necessidade, porque naquelas pontes que tem ali em curva, né, a gente tinha ali 2 faixas de direção, está passando para 4 em cada sentido. Foi feita uma nova ponte. Por que aquela nova ponte? Quem vinha da Vôlei de Saques, sentido ali, Clube da Associação da Prefeitura para o Clube Cristóvão Colombo, você chegava na rotatória e tinha que virar praticamente 90 graus para acessar para Rio das Pedras. Então, uma carreta para virar ali demorava muito tempo. Então, até ela virar, já descia o fluxo do semáforo e não conseguia passar mais veículos. Hoje, aquela ponte permite que você vire com um ângulo suficiente e já acesse diretamente a Avenida Rio das Pedras sem ter que parar para fazer aquele contorno. Então, o projeto vem contemplar essa agilidade no fluxo de veículos, na melhoria no tempo de circulação, como pedestres, né? Vai ter faixa de pedestre, aquela praça que está fazendo novas calçadas, o tempo do semáforo vai ser mudado para facilitar o pedestre, todas as pontes tem uma calçada com proteção para o pedestre circular, ele não circula junto com os veículos, tem uma faixa exclusiva, só que tem a dificuldade de execução de uma obra como essa, né? A gente está fazendo uma obra com o trânsito passando lá a todo momento, onde passam 60 mil veículos dia. Se eu pudesse interditar aquela rotatória para trabalhar, ela já estaria pronta há muito mais tempo. É porque quanto tempo já está aquela obra, secretário? Então, ela vai ser entregue agora no fim de junho, né? Ela teria que ter sido entregue há 90 dias atrás. Nós tivemos ali que remanejar 3 adutoras do SEMAI para encaixar essa obra, elas estavam rasas, tiveram que remanejar, então ficou 2 meses parado, 60 dias remanejando a adutora, pegou esses 60 dias e empurrou a obra para a época de chuva, pegou a época de chuva, além do que a dificuldade da opção nossa por trabalhar com o trânsito passando, né? Por também não ter muita opção. A gente teria que desviar lá, por exemplo, desviar o trânsito da Vôlei de Saques na Santa Catarina. Imagina o que ia acontecer lá em cima, né, no 1º de maio. Quase lá no 1º de maio já. Então não tinha muito o que fazer, a gente fez essa opção. Esse atraso, assim, que a gente vê até noticiado em jornais, né, atrasou 90 dias. Né? O que é bom deixar claro, assim, quem coloca o prazo nas obras é a prefeitura. Então, assim, a gente poderia, para não ter esse ônus do atraso, eu poderia falar assim, ó, eu vou fazer uma rotatória ali, o prazo para entrega da obra é de 4 anos. Aí eu entrego em 1 ano e falo que eu entreguei 3 anos antes. Aqui, o objetivo nosso não é enganar ninguém. A gente põe um prazo quanto mais curto para apertar a empreiteira. Né? Então a gente põe um prazo curto para poder torturar a empresa para fazer aquela entrega antes. E a gente só adita o prazo, a gente reconhecer que teve um problema extra, que não foi a empreiteira que não colocou máquina, não colocou pessoal, inclusive está trabalhando lá sábado, domingo, feriado para tentar acabar. O problema não é esse, o problema foi essa adutora que teve que ser remanejada, foi a própria circulação de veículos, que foi difícil fazer interdições pontuais, cada desvio fazia um transtorno enorme.
precisou desviar uns 20 dias para a concretagem da ponte, foi um transtorno enorme, várias reclamações, porque passa muita gente, né, naquele local. Então esses são os motivos do atraso, que também não tem, as duas empresas, tanto a da ponte quanto a da pavimentação, também não tiveram culpa, né? Elas tentaram correr com a obra, mas foram impedidas por algumas interferências até reconhecidas por nós, né? E a gente percebe também que mesmo após a realização de algumas obras, a situação ainda continua devido ao número de emplacamentos de veículos no município, que é a questão ali da região do shopping. A gente vê que há pouco tempo foi realizada uma obra que ampliou ali as faixas, mas ainda é um gargalo, né? É um gargalo. Eu acho que deve ter uns 4 anos aquela remodelação do shopping, de aumentar uma faixa ali na Avenida Limeira, né? Que foi feito, e além do gargalo que já se chegou agora, porque quem chega da Piracicaba Limeira já está no final de tarde, está parando o trânsito ali, né? Teve a nova ponte que foi feita, nós citamos também para tentar ajudar, e tem a ampliação do shopping que está sendo feita, né? Que é uma obra aprovada pela prefeitura. Só que na aprovação dessa obra, né, até para dar um exemplo, a prefeitura aprovou a ampliação do shopping e estava desenvolvendo um projeto para aquele local, para alargar faixas da Monsenhor Martins Salgou, melhorar aquele entroncamento com a Limeira. Para isso, o shopping, a gente falava de parceria público-privada, como a gente não tinha da licitação, o shopping depositou cerca de 1 milhão numa conta específica da prefeitura para custear essas obras. Então essa parceria público-privada existe uma exigência da prefeitura. E o pessoal, né, o pessoal técnico do Secretaria de Trânsito participou da aprovação. Então eu conheço o projeto e o shopping hoje ele vai ter praticamente uma marginal ali na Avenida Limeira, e a cancela não vai ser na entrada, a cancela vai ser lá dentro. Hoje você quer chegar ali, eu entro dentro do shopping, deixo o meu filho e vou embora, vai ser permitido, então não vai ter fila. A fila vai ficar dentro do shopping, não mais na avenida. Hoje o que se tinha era fila na avenida, para deixar o pessoal ônibus. Vai ter vaga agora com o novo projeto para 3 ônibus na baia. Antes tinha um ônibus, chegava, o segundo parava. Era uma faixa que diminuía. Então esse novo projeto foi analisado não só da via, que vai ter uma intervenção, mas como internamente ao shopping, a prefeitura também deu palpite nessa aprovação para evitar que tivesse fila externa, né, na rua. Então a fila vai ficar dentro do shopping. Então isso já ajuda bastante também, porque essa fila você tem uma faixa eliminada. Hoje, com as obras do shopping em andamento, você tem, hoje para entrar no shopping se forma fila e diminui uma faixa no trânsito. Então isso, com esse projeto pronto, da Monsenhor Martins Salgou, e com as obras do shopping prontas, isso vai ser eliminado. Tem alguma previsão de início dessas obras? A entrega das obras do shopping é para maio de 2014, anunciado por ele. E as nossas obras serão licitadas ainda esse ano. E devem ser entregues próximo a isso também, no primeiro semestre do ano que vem. Porque assim, a gente tem que estar com a obra pronta para o shopping poder estar funcionando, né? Senão vai complicar mais a situação na região. Mais ainda. Bom, o nosso programa vem chegando ao fim. Gostaria de agradecer imensamente pela sua participação, secretário. Eu que agradeço, estamos à disposição para voltar aqui ao programa, né? É sempre bom ter um espaço, né, na mídia aqui, poder falar com a população de Piracicaba, esclarecer, né? Até temas polêmicos que você citou aqui, poder explicar o que nós estamos fazendo nesse sentido, e estamos à disposição para voltar quando for convidado. Muito obrigada. Boa tarde. Eu que agradeço, boa tarde a todos. E amanhã é feriado, mas tem opinião agora também. A Mariana Neves entrevistou Salomão Santos, que é presidente da Associação de Mineiros de Piracicaba. Ela vai conversar com ele a respeito da Sexta Minas Fest que vem aí. E também com o Arnaldo Carvalho, que é diretor também da Associação de Mineiros de Piracicaba. Então, amanhã você tem encontro marcado com Mariana Neves aqui na Opinião Agora. Até mais tarde, até sexta-feira a gente se encontra. Até lá, tchau, tchau. Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.